Amém? Boa noite, prazer enorme estar aqui de novo, compartilhando com vocês um pouquinho da Palavra de Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no primeiro capítulo de Apocalipse. Primeiro capítulo de Apocalipse, a partir do versículo 4. Podemos ler? Amém? A partir do versículo de número 4. E diz assim a palavra do Senhor: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi, por detrás de mim, grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês escreve no livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao ministério das 7 estrelas que viste, na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e aos 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Nós, na semana passada, ficamos algum tempinho falando sobre a importância de nós estudarmos o livro de Apocalipse. Chegamos a algumas características importantes. Nós vimos como ele foi escrito, por quem foi escrito, qual é a importância da gente ver esse livro, qual o verdadeiro significado do livro de Apocalipse. Aprendemos algumas lições importantes. A gente vai dar seguimento hoje, mas eu preciso que você entenda uma outra questão. Talvez você não se lembre disso lá nos seus estudos seculares, no ensino médio, por aí, quando o seu professor de história chegava para você e falava sobre a Idade Média, e ele falava que esse período que as pessoas viviam lá era um período chamado das trevas. Então, basicamente, seria mais ou menos isso. A Igreja Católica Romana, ela era detentora do conhecimento. Então, ela meio que tentava introduzir nas pessoas a ideia de que só os seus escolhidos, ou seja, o clero, os integrantes da sua igreja, teriam acesso ao conhecimento, principalmente os conhecimentos bíblicos. Então, uma pessoa normal, que não era membro dessa igreja católica apostólica romana, ela não tinha acesso ao conhecimento bíblico. Ele só tinha acesso ao conhecimento que os integrantes dessa igreja reproduziam para eles, e da maneira deturpada que esses integrantes reproduziam. Então eles tinham um conhecimento que esses integrantes achavam que era o conhecimento que eles deveriam saber.
Então, por isso, ficou sendo conhecido como a Idade das Trevas, porque o homem era indulto, ele era desprovido do verdadeiro conhecimento das Sagradas Escrituras. Só que vem um pessoal que vem contra esses ensinamentos da Igreja Católica, que foram os pré-reformadores e os reformadores. Hoje nós só temos acesso às Sagradas Escrituras por causa desses homens que lutaram contra esse poder dessa Igreja Católica. E disseram assim, não, essas práticas são erradas. O que eles estão falando está errado. A Bíblia não diz nada disso. A Bíblia condena todas essas práticas. Não. A verdade é o que está contido nas Sagradas Escrituras. E vocês precisam ter acesso a isso. Então, os reformadores, quando eles bateram de frente com essas verdades da Igreja Católica, romana, né, eles vieram com um conceito chamado de perspicuidade das Sagradas Escrituras. Perspicuidade. O que significa essa perspicuidade? Perspicuidade significa clareza. O que os reformadores disseram? Isso que eles estão ensinando, o catolicismo romano, não é claro, é obscuro. Eles ensinam que vocês não é importante para vocês terem acesso a esse conhecimento. Vocês não são merecedores a esse conhecimento. Porque só quem é merecedor são os integrantes, são os espirituais do catolicismo romano. Vocês estão abaixo, a um nível abaixo. Vocês não precisam desse conhecimento. Só que aí os reformadores entram e dizem assim, a Bíblia, ela é clara. Ela tem clareza. Ela não é esse livro difícil de ser entendido como o catolicismo romano quer vender para vocês. Não, vocês podem aprender essas verdades. E aí vem os reformadores Lutero, Calvino, John Knox, Zwinglio, e dizem assim, a Bíblia ela tem a sua clareza e as pessoas podem entender. Mas ao mesmo tempo, esses reformadores dizem assim, lá na língua deles, para entender a Bíblia precisa de orare et labutare. O que os reformadores estavam querendo dizer? A Bíblia ela tem a sua clareza. Você pode entendê-la. Só que para isso, primeiro, você precisa orar. E depois de orar, você precisa labutare, ou seja, labuta, precisa trabalhar. Então o que os reformadores estavam querendo dizer? O livro da Bíblia ele é divinamente inspirado. Você pode ter a clareza dele, mas você precisa se tornar espiritual também. Como é que você se torna espiritual? Orando, buscando a Deus. Aí, beleza, você abriu essa porta para receber a inspiração, porque esse livro é inspirado por Deus. Agora, quer entender ele? Orou, labuta, trabalha, pesquisa, estuda, invista em conhecimento. Então, nós precisamos entender não só Apocalipse, mas todos os livros das Sagradas Escrituras, da Bíblia, a partir desse princípio. Ora, para buscar o entendimento dele. Depois de orar, trabalhe. Busque conhecimento. Porque é através da busca desse conhecimento que você não vai ser alvo de falsos pastores, de falsos mestres, de enganadores que tentam vender para vocês uma verdade que ela não é a Bíblia. Como é que vocês vão estar preparados para dizer assim, peraí, o que esse cara está falando não é bíblico? Como é que você vai saber identificar isso? Estudando ela. Como é que você vai estudar ela? Poxa, eu não entendi tal versículo, mas, poxa, eu estou com uma timidez aqui, eu não vou incomodar o pastor Ricardo, não. Legal, eu vou investir num comentário bíblico bom. E vou lá na internet. Comentário bíblico do Augusto de Nicodemos e R$25. Uma vez por mês, eu vou gastar R$25 para comprar um comentário bíblico de um cara bom. E Hernandes Dias Lopes, comentário R$30. Uma vez por mês eu vou destinar R$30 para comprar. O Cadinho está ministrando sobre Atos dos Apóstolos. Vou comprar um comentário do Atos dos Apóstolos de um comentarista bom. Hernandes Dias Lopes, R$30. Vou comprar. Opa, que interessante, entendeu? Isso é o labutare do Calvino. Você está investindo em conhecimento. Por que as pessoas de igrejas neopentecostais, por exemplo, Universal, elas hoje se deixam ser tão enganadas por práticas erradas da Bíblia, que hoje você não vê um integrante de uma igreja universal do Reino de Deus carregando Bíblia. Como assim? Isso é uma reprodução do que o catolicismo romano fazia na Idade Média com as pessoas. Você não precisa ter acesso à palavra. O que eu falo já é o suficiente. Quando você aceita isso, você já abriu a porta para a heresia. Ele vai falar tudo que ele quer e você vai aceitar.
Porque você não tem conhecimento? Então, ore. Orou? Trabalhe. Procure conhecimento. Nós estamos numa época da história em que nunca foi registrado tamanho acesso a conhecimento. Um jovem chega hoje, abre a Bíblia, abre o Google, ele tem ali informação de tudo quanto é tipo, acesso a tudo. Mas nós nunca vimos uma época em que as pessoas estivessem tão desinteressadas por conhecimento também. Olha que coisa contraditória, né? É uma época em que a gente tem mais acesso a conhecimento, mas também é uma época em que tem o maior desinteresse por conhecimento. Então você tem que fazer a diferença. Tem que ter amor por conhecer. Vou ver se esse camarada chamado Vitorino está falando a verdade mesmo. Amanhã tu pega lá e ela falou sobre isso. E eu vou pesquisar direitinho. Entendeu? É isso que vai fazer com que você seja diferente. E não caia na astúcia de lobos em pés de cordeiro que tem por aí. Ok? Vamos lá. A palavra de Deus começa assim. De hoje. Versículo 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Aqui, importante você entender o seguinte. Aqui João ele começa com uma saudação, concorda? Olha aí só. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. O que ele está querendo dizer com essa graça e paz aí? É uma saudação. E a gente faz isso, graça e paz. A paz do Senhor. Né? Por que ele nos sauda com graça e paz? Porque, repara, lembra da semana passada? A gente está falando que ele está onde? Ele está no paraíso tropical, tomando seu banho de mar lindo, comendo peixinho frito, camarãozinho. Ele está fazendo isso? Não. Ele está numa ilha presídio. Rigores climáticos intensos. Né? Passando por grandes tribulações. Está a 40 quilômetros da costa. Ali ele sabe que ele não vai voltar para a costa, ele vai morrer. Mesmo assim, ele encontra uma graça e uma paz tamanha que excede a todo entendimento, que ele, usufruindo dessa paz, ele recebe essa paz, essa graça do Senhor, e é tamanha que ele deseja essa graça e essa paz para quem estiver lendo esse livro posteriormente. Então, essa graça e essa paz, que transcende a todo entendimento, ela sobra na nossa vida. João está querendo dizer que, independente das nossas frustrações, das nossas lutas, das nossas tribulações, falta alguma coisa, né? A gente passa por alguma dificuldade, a gente passa por algum tormento, a gente passa por alguma perseguição, não importa, porque a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo compensa. Amém. É maior e nos sustenta sobre toda e qualquer situação, sobre toda e qualquer tribulação, tempestade que possamos passar na nossa vida. Então, é importante essa característica, ele abrir o livro falando sobre saudação, graça e paz que nos alcança diariamente. Lembra, gente, quando João vai falar isso, ele está passando por uma situação de tormento. Não tem um ditado popular que diz assim: você fala aquilo que o seu coração está cheio. Se João estivesse ocupado com as frustrações dele, com a atual situação em que ele estava vivendo, se ele estivesse dando ênfase à sua humanidade, jamais ele chegaria para a gente e nos saudaria com graça e paz. Ele diria assim: olha, tá osso aqui, o negócio está bravo. Olha, nega esse Cristo aí, porque senão você vai passar esse pão que o diabo amassou aqui que eu estou passando. Mas não, ele está dizendo assim: graça e paz. Vitorino, Alex, irmãos, João, Maria, a graça e a paz do Senhor está sobre você, independente das suas circunstâncias. Amém. Creia, esteja no Senhor, porque vai valer a pena. Essa é a grande mensagem. Então, quando você lê esse versículo, não leia mais do jeito que você sempre viu. Essa graça e a paz significa muita coisa. Agora aqui, ó. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. As 7 igrejas da Ásia. E aqui embaixo, ele vai dizer que 7 igrejas são essas. Está bem aqui, ó. Aquele que é, vamos continuar lendo. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes
para o seu Deus e Pai, a Ele é glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Este vem como a nuvem e todo olho verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, todo-poderoso. Aí aqui o versículo 11 dizendo as 7 igrejas aqui, ó: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas são as 7 igrejas. Com isso ele está dizendo o quê? Eu estou trabalhando em prol dessas igrejas. João, ele foi preso num momento em que ele sai de Jerusalém com sua obra missionária. Lembra que eu falei para vocês na semana passada? Ide por todo o mundo, fazeis discípulos, serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins. Mas não saia de Jerusalém enquanto não forem revestidos com o poder que vem do Altíssimo. Pentecoste chega, Atos 2. O revestimento acontece. Opa, aconteceu o que Jesus disse. Ele falou: eu tenho que aguardar até que do alto seja revestido. Pentecoste, estou revestido. Qual é a ordem? Saia. Jerusalém não estava em Jerusalém. Desculpa, João não estava em Jerusalém. Ele estava fazendo a obra. Quando ele diz assim, ó, mensagem às 7 igrejas da Ásia, isso quer dizer que ele estava familiarizado com aquelas 7 igrejas. Ele estava fazendo a obra lá. Estão percebendo? E aí, ele vai se prevalecer de algo que eu não me lembro se eu falei isso para vocês. Eu acho que sim. Quando ele diz assim, mensagem de Deus às 7 igrejas. Ali João estava dizendo assim, eu estou fazendo aquilo que Deus ordenou que eu fizesse. Eu estou recebendo a revelação do Senhor diretamente. O Senhor está me obrigando. Recebe essa revelação. Escreve num livro. Eu estou fazendo isso. E aí ele está... É para fazer isso, Deus? Legal. Estou escrevendo no livro. Essa mensagem é para quem? Ah, entendi. Para as 7 igrejas da Ásia, né? Então, legal. Estou escrevendo e essas mensagens vão ser enviadas para as 7 igrejas da Ásia. Quem tiver acesso a esses escritos saberão das revelações que foram entregues a mim. E reproduzirão essas mensagens. Então João foi profeta da forma mais íntima que se possa imaginar. Todo o profeta, naquele momento, ele tinha a obrigação. Ele recebia a revelação do Senhor. O Senhor o obrigava a proclamar essa revelação. Mas o Senhor sabia que a nossa mente ela é temporária. 30 minutos tem informações que a gente não se lembra mais. Passou. Eu estou por um ouvido, sai pelo outro. E eu estou distraído. O que ele falou mesmo? O Senhor, sabendo disso, ele diz assim, profeta, fale, porque é seu dever. Mas, sabendo da limitação humana, escreve também, porque aquelas pessoas terão acesso a essas revelações depois, mesmo que elas esqueçam. Amém. Então você vê João fazendo isso. Mensagem às 7 igrejas. Agora, vocês acharam curioso aí entre aspas, exagero de número 7? Olha aí de novo. Olha aí. Lá no comecinho. Ó, olha lá. Versículo 4. 7 igrejas que se encontram na Ásia. Só para localizar, gente, essas 7 igrejas, elas se encontravam onde hoje é o país Turquia. Elas realmente existiram. Tem gente aí dizendo que é fictício. Né? Jardim do Éden era fictício, não existiu. E por aí vai, elas realmente existiram. Estavam numa região hoje que se encontra a Turquia hoje. Tá bom? Aqui, exagero do 7. 7 igrejas que se encontram na Ásia. Aí no versículo 4 mesmo. 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Esse 7 significa o quê? Alguém falou, fala alto. Perfeição. Quando a gente vê no livro de Apocalipse essa expressão, 7 igrejas e os 7 espíritos, isso quer dizer que aquelas igrejas, elas foram constituídas debaixo da direção e determinação do Senhor. E tudo que vem do Senhor é perfeito. Entende? E os 7 espíritos está querendo dizer o quê? Deus é imperfeito? Se ele está relacionando a expressão 7 aos espíritos, ele está querendo dizer o quê? Está relacionando essa expressão ao espírito perfeito, que é o Espírito de Deus. Então ele está falando as 7 igrejas
7 espíritos, ou seja, essas igrejas foram constituídas e direcionadas pela perfeição de Deus. Entende? Por isso, essa expressão que ele vai utilizar no versículo 4, as 7 igrejas da parte dos 7 espíritos. Aí vamos continuar. Tudo bem até aí, gente? Tudo bem? Da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha. Olha o versículo 5. Fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra. Olha que bacana isso. João, ele está fazendo aqui o que a gente chama de doxologia. O que significa isso? Uma exaltação a Deus. Porque ele está ali. Vem aquela revelação. Ele é arrebatado em espírito. O corpo dele está ali. Mas ele é elevado a uma outra atmosfera. Né? E ali ele recebe aquelas revelações da parte do Senhor. E aí ele vai dizer assim: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Ali ele começa a exaltar Deus. Essa doxologia, há uma exaltação. Eu estou recebendo a revelação da fiel testemunha. Quem é a fiel testemunha? Jesus Cristo. Lembra que eu falei para vocês? E serei as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins. Lembra que eu falei para vocês o que significava essa palavra testemunha? A testemunha não é só alguém que está vendo de longe. É alguém que está participando da ação. Os apóstolos efetivamente participaram do processo todo. Jesus foi o primeiro a participar. Jesus foi a primeira testemunha, né? Por quê? Porque ele vem, ele abre mão da sua glória, vem à terra, executa todo o seu ministério, fala da parte de Deus, é martirizado, é morto, não nega a cruz, não nega o madeiro. Senhor, não vai para lá não, os caras estão querendo te matar. Aparta-te de mim, Satanás. Você está querendo impedir que eu execute o que eu vim aqui executar? Então ele não negou. Ele precisava executar aquela ação. Então ele vai, morre, é assassinado, leva sobre si os nossos pecados. Ao terceiro dia ressuscita, vence a morte, fica com os seus discípulos durante alguns dias, os ensina, os levanta, faz a promessa da vinda do seu Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo, sobe exaltado. Com isso, João está querendo dizer o quê? Ele é uma fiel testemunha. Ele participou do martírio. Ele participou de todos os sofrimentos para nos provar que em seu nome nós também seríamos testemunhas do seu amor, da sua fidelidade, da sua glória e da sua vitória no final. Ele era a primeira testemunha. E ele sabia que ele estava puxando essa fila das outras testemunhas que viriam depois dele. Só que João também o exalta dizendo assim: fiel testemunha, o primogênito dos mortos. O que ele está querendo dizer com isso? Ele não morreu. Jesus morreu, foi assassinado, literalmente. Mas ao terceiro dia, o que a palavra diz que aconteceu com Jesus? Ele foi o primogênito, ou seja, ele foi o primeiro a padecer por nossos pecados, mas ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Amém. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o pecado, o seu olhão? Ele ressuscita. Então ele é o vencedor, ele vence a morte e nos dá a possibilidade de uma vida eterna. Então ele é o primogênito de todo esse processo, ele é o primeiro. E aí João continua com a sua exaltação e vai dizer: soberano dos reis da terra. Aí é fácil. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele está acima das potestades, dos principados, dos dominadores, né? Ele é a autoridade das autoridades, ele é o pastor dos pastores, ele é o presidente dos presidentes, ele é o soberano dos soberanos. Vocês estão entendendo? O João, quando ele olha aquilo, quando Deus abre os seus olhos, meu Deus, é o meu Salvador. Aí ele começa a exaltar: primogênito dos mortos, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Entende? Aí ele está narrando aqui, vai acompanhando comigo. Que maravilha isso aqui. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus, ele não é sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. Quando ele nos
aceita. Quando Ele nos lava com o seu sangue, nos purifica de todo pecado, nos transforma em novas criaturas, Ele troca as nossas vestes, concorda? Ele nos dá vestes sacerdotais. Somos sacerdotes do Senhor. E principalmente, quando nos transformamos em sacerdotes do Senhor, quando somos salvos pela glória do nosso Senhor, Ele nos diz assim: você agora não está mais destituído da glória, da minha glória. Você é coparticipante dessa glória comigo também. Você se tornou herdeiro do trono comigo. Por isso que João vai chegar e vai dizer nesse momento: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de todos os pecados e nos constituiu reino, ou seja, você faz parte do reino do Senhor. Sacerdotes para o seu Deus e Pai, trocou as suas vestes e colocou vestes sacerdotais em você, em nós. Para seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 7. Este vem como as nuvens, e todo olho verá, até quando os estranhos passaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. E vem como as nuvens. Aqui, João deixa claro, lembra que eu falei para vocês no domingo passado, dos dispensacionalistas? O que eles diziam? Eles dizem que o Senhor vem em um arrebatamento secreto. Primeiro ele arrebata a igreja não passa pela tribulação, e depois essa igreja vem junto com ele. Mas aqui, João está dando um fim a essa história dos dispensacionalistas. Né? Quando ele chega e diz: eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos os transpassaram. A volta do Senhor Jesus vai ser para todos. Quando João diz assim, todo o olho verá, não só aqueles escolhidos, mas todos, até os que não serão escolhidos. Porque esses que são os escolhidos do Senhor, terão essa visão com muito regozijo, com muita felicidade. Mas aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador, se lamentarão dessa visão. Entendem? Então essa vai ser uma visão para todos. No momento em que Mateus 24 vai dizer: a população estará como o povo do dilúvio, casando e dando a casamentos, festejando. Ou seja, o que o Senhor Jesus estava querendo dizer em Mateus 24? Que as pessoas estariam distraídas, ocupadas com seus afazeres, e não estariam se atentando aos sinais da volta do Senhor. Então, essas pessoas pegas distraídas, que não somos nem eu e você, essas pessoas distraídas se lamentarão. E aquele chatinho do Alex que só fala em Jesus estava certo. E aquele pastor chato, Ricardo? Meu Deus, por que eu não ouvi aquele homem? Se lamentarão de ver essa visão. Vamos continuar. Até aqui tudo bem, gente? Vamos continuar. Versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Essa também você já conhece, é muito fácil. Aqui o João está exaltando ele ainda e está dizendo assim: ele é soberano, tudo está debaixo do seu domínio, tudo está debaixo do seu poder, tudo está debaixo da sua visão. Tudo acontece segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Nada que acontece nesse mundo acontece sem que ele permita que aconteça. Então aqui o João, nesses versículos, está dizendo, ele estava lá no começo, Alfa. Ele está lá no final, Ômega. Ele é o princípio. Ele é o fim de todas as coisas. Tudo está debaixo da sua direção, da sua coordenação, do seu poder. Não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que o Senhor permita que caia. Autoridade, domínio, soberania de Deus. É por isso que eu não posso chegar para vocês, pastor Ricardo não pode chegar para vocês, os irmãos do louvor não podem chegar para vocês e dizer assim: declara isso aí, a vitória vai acontecer na tua vida hoje, decreta isso, irmão. Que história é essa? Você não é Deus para decretar nada? O domínio está na mão dele. Amém, Jesus. É ele quem decreta. A única coisa que a gente pode declarar é a sua palavra. Agora quem declara cura,
quem declara libertação, quem declara prosperidade, quem declara transformação, quem declara cura, bênçãos, é o nosso Senhor. Ele dá se Ele quiser. Não é você, não sou eu que temos que declarar isso. Quando João diz isso, nesse versículo, ele está delegando a Deus, identificando que Deus é o detentor de todo o poder, de toda a autoridade, e tudo está debaixo da sua decisão, e não das nossas decisões. Amém. Vamos continuar. Versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aqui, irmãos, a grande palavra desse versículo, sabe o que é? Olha só, de novo. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada de Patmos. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Eu sou apóstolo. Eu fui chamado diretamente por Jesus. Legal. Eu, em nome de Jesus, curei. Realizei prodígios e milagres como um mestre. Fui chamado diretamente por ele. Mas, quer saber de uma coisa? Por mais que eu tenha realizado tudo isso por nome dele, e por mais que eu tenha sido chamado diretamente por ele, e ter sido e ser apóstolo dele, eu não sou absolutamente nada sem ele. João está nos chamando de irmãos. Ele poderia usar a sua posição enquanto apóstolo para dizer que ele era alguém superior a nós, mas ele está se colocando no mesmo nível nosso. Humildade. O servo do Senhor precisa ser humilde. É uma das grandes características de nós enquanto servos do Senhor. Precisamos saber que nós não somos melhores que ninguém. E só estamos aqui, só estamos respirando por causa da misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus. Jesus se coloca como servo qualquer, como eu e você. Jesus não, desculpa, João se coloca como servo, como eu e você somos. Ilha de Patmos, você já aprendeu isso lá na aula passada, né? Das características dessa ilha, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Acabei de dizer. Gente, de uma vez por todas, não se iluda com aquela palavrinha assim, meu Deus, olha, antes de eu receber Jesus, antes de eu aceitar o Senhor Jesus, a minha vida era de um jeito. Quando eu entrei para a igreja, olha como eu comecei a padecer, como eu comecei a sofrer. Legal, é para isso que você foi chamado. Bem-vindos ao clube. Né? Era isso. Os discípulos estavam muito bem pescando lá na Galileia, vendendo os peixinhos dele. Recebeu o chamado. Meu irmão, só pedreira depois disso. Negaram a fé? Teve o Pedro que chegou, deu uma titubeada, né? Não conheço esse cara, não. Rapaz, era você? Não conheço ele, não. Mas era você que estava com ele. Não, eu não conheço isso. Mas ele aprendeu a lição. E depois foi um dos defensores mais ferrenhos do nosso Senhor. Desculpa, Pedro. Pedro vai chegar e dizer assim, olha só, Pedrinho, você vai ser crucificado, cara. Poxa, você? Amém. Eu vou ser crucificado sim, mas olha só. O meu mestre foi crucificado de cabeça erguida. Eu não sou digno de ser crucificado como ele. Pode me crucificar de cabeça para baixo. Foi o mesmo Pedro que estava negando Jesus alguns meses atrás. Olha a convicção desses caras. João estava evidenciando tudo isso. Eu sou um desses caras. Mas olha, receba essas revelações aí, porque eu não sou melhor do que vocês, não. O meu padecer é Cristo. A minha vitória é Cristo. O padecer de vocês tem que ser Cristo. A vitória de vocês tem que ser Cristo. Ah, poxa, o Vigorino falou que eu não tenho que fazer uma faculdade, que eu não tenho que buscar prosperidade. Não, que eu não preciso juntar uma graninha no banco para eu fazer minha viagemzinha. Não estou falando nada disso. Você deve fazer isso. Vai passear. Faça a sua faculdade. Vá à procura de um bom emprego. Sim, um emprego que lhe pague um ordenado bacana. Legal, isso é importante. Lembra que eu falei para você? Você está no deserto. Você ainda não chegou em Canaã. Você tem que lutar nesse deserto para sobreviver. Deus vai te dar os escapes. Agora, uma coisa que você não pode cometer o erro é, e eu tenho amor a esse dinheiro. Não, eu preciso enriquecer de qualquer maneira. Eu preciso ter
aquela casa, enquanto eu não tiver aquela casa linda e maravilhosa, eu não vou sossegar. Não, aí você está idolatrando essas coisas. Deus passou a não ser mais o alvo da tua vida. Conseguir essas coisas faz parte do processo, mas Deus tem que estar sempre em primeiro lugar na sua vida. E as demais coisas serão acrescentadas. Entendeu? O amor é a Ele, o amor não é essas coisas. Podemos continuar? Podemos? Versículo 10. Achei em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de uma trombeta, dizendo: o que vês escreve no livro e manda 7 igrejas. Aí eu falei das 7 igrejas. O corpo estava ali. Ele é arrebatado. O Senhor leva-o para outra dimensão e dá para ele visões maravilhosas acerca do que ia acontecer hoje, do que iria acontecer a partir daquele momento até os dias de hoje, né? Aí eu já falei para vocês para que estava endereçado naquele momento, mas na verdade Deus estava o endereçando essa mensagem para aquelas igrejas do momento, mas Deus sabia que aquelas verdades chegariam naquela igreja, mas não parariam ali. As cópias seriam feitas. Aquelas pessoas tinham a obrigação de copiar e reproduzir. Não tinha impressora HP, não tinha Xerox. Existiam os copistas, escreve isso no pergaminho. E o pergaminho se acabou. Não, antes de acabar, escreve e passa para outro novo. E 10 anos depois, esse pergaminho está ruim, está apagando, vai se apagar. Escreve e passa. E assim, hoje nós temos acesso à Bíblia. Porque as pessoas executaram a ordem de Deus. Não foi um pedido. Deus chega para elas e fala assim: escreve num livro. Deus está dizendo: eu estou ordenando. É para você escrever. 2000 anos depois, vai ter um José que vai estar lendo isso daí que você está escrevendo. Por favor, não fale. Eles executaram essa ordem. Continuamos. O que vês escreve no livro, versículo 11. E manda as 7 igrejas. Versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes estalares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. Olha só, voltei-me para ver, versículo 12, quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao filho do homem. O que está dizendo os 7 candeeiros? Repara que esses 7 candeeiros vêm depois dele falar das 7 igrejas. Certo? Esses 7 candeeiros está querendo dizer o quê? A mensagem será para as 7 igrejas. 7 igrejas, perfeição. Essas 7 igrejas estão sendo direcionadas por mim, que sou perfeito. E João estava vendo que essas 7 igrejas apareciam para ele como 7 candeeiros. 7 candeeiros fazem o quê? O que um candeeiro faz? Ilumina. Ou seja, Deus estava querendo dizer para João o seguinte, para a gente interpretar hoje: que essas igrejas refletem a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um candeeiro, elas servem para iluminar, para trazer luz às trevas. Entenderam? Poxa, o Senhor me incomodou a falar semana passada para vocês que o Apocalipse não era aquele livro tão difícil de se interpretar. Vocês estão percebendo isso? Por que temer o livro de Apocalipse? 7 igrejas, ele diz o nome das 7 igrejas. E logo depois eu vi os 7 candeeiros, as 7 igrejas estão sendo iluminadas. E essas igrejas serão a luz do mundo. Através dessas igrejas, você faz parte dela, né? A verdade alcançaria as pessoas que estão na escuridão. Você é servo do Senhor e um instrumento do Senhor para trazer luz aos que estão na escuridão. Os 7 candeeiros. Entenderam? Vamos continuar. E no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com os vestes estalares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas. E da boca saíram-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, essas coisas que viste, e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Até aqui.
Já estou terminando. E uma coisa importante. Eu vou dar um pulinho para o versículo 17. Enquanto isso, o